Bom dia a todos. Vamos ficar de pé para louvar o nome do nosso Deus. Essa música já começa dizendo: perto quero estar. Então, que a gente possa estar prostrando o nosso coração diante de Deus. Vamos fazer isso com uma oração agora? Charles, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua presença em nosso meio, pela chuva que o Senhor está derramando sobre a terra, assim como as grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Aceita a nossa louvor, a nossa adoração e fala também ao nosso coração através da Tua palavra nessa manhã, que ela possa estar transformando as nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Teu
prosperidade, que a gente fala que a vida com Cristo é um mar de rosas, mas principalmente porque isso é tão pequeno quando a gente pensa na eternidade, que é isso que a gente foca mesmo, uma vida com Cristo no céu para sempre e sempre. E essa vida no céu começa a desejar, como o início daquilo que a gente vai viver no porvir. E essa música fala que cada estrada da nossa vida que a gente andou, a gente pensava que daria certo, a gente pensava que teria solução, que a gente encontraria uma luz, algo para preencher o nosso vazio. Mas só quando a gente encontrou Cristo, a gente consegue se sentir completamente satisfeito, pleno, onde a gente encontra o sentido da nossa vida. Que a gente possa viver isso todos os nossos dias. A história que eu amei, eu não sei daria certo. Toda terra que viver terminou em um deserto. Quando Deus achou que trevas disse, haja luz. Quando Deus achou que trevas disse, haja paz. Quando Deus achou que dentre as nuvens de tribulação fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez
os nossos irmãos, a gente pode ter uma comunhão completa contigo, Deus. Em casa a gente pode ter também, Pai, mas aqui é muito melhor, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom o tempo inteiro, Deus, e o Senhor mostra a tua graça, a tua misericórdia, Pai, em cada detalhe da nossa vida, Pai. Esteja, Deus, aquecendo o nosso coração nessa manhã, Pai, que a palavra que ia ser dita, Pai, venha do Senhor, Deus, e que a gente possa sair daqui mais edificados, Deus, dispostos a mais transformação na nossa vida, Pai. Amém. Esteja nos moldando, Deus, e nos guardando. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia. Hoje eu vou falar aqui de baixo com vocês. Cadê o Thiago? Sumiu. Isso. Só posiciona a câmera para nós, senão eles vão ficar só olhando essa parte do meu corpo, que não é a parte mais bonita, é a maior, mas não a mais interessante, né? Aí, tá bom? Eu ainda não me acostumei. Às vezes estou falando para vocês, esqueço da casa, às vezes olho para casa, esqueço de vocês, e assim vai. Eu acho que um dia a gente aprende a fazer isso, tá? Amados, vamos continuar. Apocalipse 16, abra lá. Isso, a turma do Marcos. O Marcos está louco com o facão, com o enxadão, para pegar vocês atrás, né? Faz tempo que ele não consegue reunir presencial assim e dar aquela voadora teológica no ego, no orgulho de cada um. Vai lá, compadre. Deus abençoe você lá. Acabei, compadre, brincadeira. Apocalipse 16. O nosso irmão Tiago, na semana passada, ele teve a função de falar sobre o capítulo 15, que é a introdução para o capítulo 16. Tá bom? A Eliane fica todos os dias em casa perguntando: já acabou o Apocalipse? Já acabou o Apocalipse? Eu disse: não, Apocalipse é coisa do futuro, vai acabar bem longe, né? Não acabou ainda, nem o texto, nós estamos no 16, né? E nós vamos continuar, que 16 encerra mais um ciclo, daquele ciclo que nós estamos estudando, de contar a história 7 vezes, a mesma história 7 vezes. E João faz esse processo de contar 7 vezes a mesma história. Então, eu vim aqui para baixo, não lá em cima, para a gente voltar ao velho sistema de escola dominical, perguntas e respostas, e não ficar apenas o professor ali falando. Isso quer dizer que vocês vão ter que responder, pois nós já estamos no 5º ciclo, então a história já foi contada no mínimo 4 vezes, com detalhes diferentes. Então, o pressuposto é que vocês conhecem, né? Sabem melhor do que eu as histórias. Tirando o pessoal que está nos visitando, fique tranquilo que eu não vou perguntar para vocês, acho que não, nesse sentido, tá bom? Mas vamos lá para a gente dar continuidade no capítulo 16, tá? E o nosso assunto do 16, ele continua o anúncio para a igreja vencedora. E eu, quando começo a fazer Apocalipse, é assim: eu estou fazendo Apocalipse, aí eu depois vejo o pastor e faz Apocalipse, aí eu volto para Apocalipse, vejo o Tiago e faz Apocalipse. Eles pegam a parte boa, falam de Jesus, da igreja. Para mim é só o diabo, guerra e destruição. Só o diabo, guerra e destruição. Eu só fico com esse tema, né? Então o ministério da igreja, eu acho que é fazer velório, diabo, guerra e destruição. Casamento e as bênçãos fica com o pastor Maurício. Eu chego lá nessa hierarquia. E hoje tem que falar sobre diabo, destruição e guerra. Mas a gente fala sempre de Jesus, que o anúncio é falar o diabo, guerra e destruição, mas é uma carta, Apocalipse são as cartas, ou a carta às igrejas, que vai trazer um consolo, na verdade. Por mais que ele fale de destruição, de guerras, do trono de anticristo, dragão, besta, mas a intenção dele é que mostrar que no fim, no final de tudo, né, a vitória é certa. A vitória já foi conquistada. E a vitória já foi conquistada na cruz de Cristo, quando ele se entregou como oferta de expiação, como cordeiro de Deus pelo pecado do mundo. E como diz Hebreus, ele pegou o sangue da cruz com a sua ressurreição
E ele apresentou na presença de Deus, sendo um sumo sacerdote, dizendo: está aqui, aquele povo selado lá embaixo, eles vão entrar no céu, porque eu estou apresentando o perdão, a remissão dos pecados deles. Por isso que eles são vencedores. E por isso que a morte, o inferno e todo o inimigo de Deus e do povo de Deus já foi derrotado. Passado, presente e futuro. Isso que nos faz ser uma igreja vencedora, ou ter a esperança, perseverar na fé, continuar seguindo, apesar de tanta dor, de tanta luta, de tanto sofrimento. Nesse período de coronavírus, nós vemos sofrimentos, apesar de tudo isso, né? Nós temos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Pergunto, nós estamos, hoje vamos falar dos sete taças, e o sinônimo disso também são 7 flagelos. Então a Bíblia, quando fala flagelos e taças, aqui são sinônimos dessa ação, tá bom? Nós estamos no período de 7 taças, 7 flagelos, do cálice da ira de Deus. É o período que nós vamos trabalhar hoje. Mas a gente tem que trazer aqui a memória do que nós estamos falando. E uma coisa que nós temos que trazer à memória é de que colocar em tempo cronológico, ou seja, dia, mês e ano, nós podemos fazer do nascimento e ressurreição de Cristo até hoje, certo? Então, contar a história com tempo, ou pegar os acontecimentos e colocar no recorte de tempo histórico, no recorte de espaço geográfico, né, no recorte de intensidade, nós conseguimos fazer aqui. Porque aqui nós conseguimos quantificar essa questão do tempo. Mas daqui para frente, eu não sei essa questão de tempo, espaço, recorte. O que eu quero dizer com isso? Até onde a história permite dizer, nós datamos os eventos históricos. E acontecimentos que a Bíblia fala do futuro, nós sabemos que irão acontecer. Que a palavra de Deus dada, Deus mesmo faz cumprir. Mas quando, como, a ordem cronológica, a sequência disso, é só Deus que sabe. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos entrar na parte de um texto aqui, que é um texto muito discutido entre os tais dos pré-milenistas, amilenistas, pós-milenistas, essa discussão no início do estudo do Apocalipse, das visões diferentes do final do tempo. Mas parte das visões acredita assim, acredita que acontece um evento, passa um pouco de tempo, que eles não sabem quanto, acontece mais um evento, começa mais um pouco de tempo, acontece um outro evento e acontece um outro evento, então parece que são recortes, tempos diferentes. E quando você começa a contar com recortes de tempos diferentes, já tentando enquadrar a história em lugares e tempos, nós cometemos muitos erros. Erros como, por exemplo, de muitos na década de 70, no século XIX, datarem, marcarem a vida de Jesus. Então, Jesus já foi marcada a data dele, no mínimo que eu estudei 4 vezes. E o último aí que diz que Jesus ia voltar, errou a data, né? Depois ele fez uma nova, 1 ano depois, errou a data de novo, e para disfarçar ele disse assim que Jesus voltou, mas está nas nuvens esperando o momento certo. Deu um miguezão, né? Deu uma justificativa. E recentemente, se não estava enganado, o amigo meu comentou esses dias ali, de que teve um pastor ali que marcou uma data de 30 de março, 31 de março, que o anjo, igual lá no Egito, né? O anjo da morte ia passar, né? Todo mundo tivesse descumprido o isolamento do coronavírus ia morrer, né? Eu descobri isso depois da data, então se fosse verdade, estava dando estudo, teria morrido. Então, pessoas marcam a vida de Jesus, acontecimentos. E alguns marcam desses acontecimentos da vida de Jesus, eles cometem, para explicar o enquadramento histórico, eles criam doutrinas e interpretações teológicas que são, às vezes, questionáveis, né? E uma dessas
eles falam que para a guerra final, que é o texto que nós vamos ler, né, Deus vai ter a obrigação de restaurar a cidade de Israel como nação, construir o tabernáculo, que era o templo, né, de Salomão, depois de Herodes, e Deus vai habitar nesse templo junto com o povo judeu. E nós vamos ser incluídos nesse pacote de brinde, porque o plano de Deus é para Israel e não para nós. E que o diabo vai lutar contra Israel, por isso tantas guerras. E a igreja não tem esse valor todo. Então a gente tira os méritos da ação de Cristo salvadora com os gentios, que somos nós, e atribui promessas ao povo de Israel. Contrário ao que o apóstolo Paulo fala em todo o livro de Romanos, capítulo 9, 10, 11, 12, onde ele trata a relação dos judeus, né, e da igreja, dizendo que todo que crê, sendo judeu ou não, serão salvos os remanescentes. Existe essa discussão, de repente até um tema futuro para a escola dominical. Mas, fim do mundo, como vai ser? Os arminianistas, que é a visão que nós estamos aqui ensinando, ele acredita em alguns fatos de acontecimentos. Deixa eu tentar apagar essa luz aqui, fica mais fácil para vocês verem. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Eu não. Eu não enxergo bem. Acho que não é o quadro. Acho que já a idade dos olhos estão pegando, né? Previsão arminianista. Aqui é um quadro desenhado sobre da primeira vinda de Jesus até o novo céu e nova terra, o céu. Esse quadro, ele é muito bom, mas ele nos dá uma percepção equivocada. Nós colocamos em tempos de acontecimentos, né? Então a primeira vinda de Cristo está Satanás amarrado, que isso já aconteceu, está lá, né, na história, né? A igreja, que são dos discípulos até hoje, está acontecendo, estamos aqui. Fala da besta do anticristo aplicando a grande tribulação. Lembra? O dragão, a besta, a segunda besta, que vão fazer perseguição contra os descendentes da mulher, que é a igreja, aquele período. Mas fala nos primeiros 6 selos, né, que a intensidade da perseguição contra a igreja, ela vai aumentando progressivamente, né, até chegar a um ponto que é a grande tribulação, onde o anticristo, que é o dragão, a besta e a segunda besta, vai fazer um trono e vai seduzir grandes nações, e aqueles que não foram seduzidos serão perseguidos. Então quem não tiver a marca do 666, que é a marca da besta, será perseguido, né? E essa perseguição contra a igreja, quando se intensificar num grau de gravidade grande, nós chamamos isso de grande tribulação, que é o período onde o anticristo vai reinar. Isso aconteceu? Não. Então nós já estamos falando de futuro, né? Ele reina com sua ação nesse mundo? Sim, mas com grande intensidade de perseguição ainda vai acontecer. Então pode ser daqui meia hora, espero que não, daqui 10 anos, 100 anos, quando? Lembra? Não sei quantificar, né? Os sinais mostram que está se aproximando cada dia, mas quando exatamente nós não sabemos. Então já fala de futuro. Mas quando acontecer essa grande tribulação, que é algo futuro, a Bíblia fala também assim, que quando chegar um momento onde os servos de Deus, a igreja, não suportar mais isso, ao ponto de querer pensar em renunciar ao seu Cristo, Deus vem agindo para retirar. Isso é o arrebatamento. Então, antes de acontecer o arrebatamento da igreja, nós temos o processo da ressurreição dos nossos irmãos que já morreram em Cristo e dos ímpios que já morreram em Cristo. Porque tanto a igreja que vai se encontrar com a vinda de Cristo, aí a segunda vinda, tanto os que morreram vão estar perante o trono de Deus para o julgamento final. E o julgamento final acontece mais para frente, no ponto 4. Mas entre essa ressurreição, arrebatamento da igreja, ressurreição dos mortos e estar na presença de Deus, que parece que é algo muito próximo da segunda vinda de Cristo, vai ter a destruição desse mundo, que é o texto que nós estamos estudando,
de Apocalipse 16. E depois de tudo isso julgado, inferno e céu e novo céu e nova terra para aqueles que são de Cristo. Então, com a segunda vinda de Cristo, muitos acontecimentos vão acontecer. Só que nós não temos como saber qual é a distância temporal da vida de Jesus, qual é o tempo para a ressurreição dos mortos, qual o tempo para o julgamento final e qual o tempo para instalar um novo céu e nova terra. Nós não sabemos se vai levar 1 hora, meia hora, 1 dia, 5 dias, 1 ano, 10 anos. Esse tempo nós não sabemos. Mas sabemos que com a vinda de Jesus, por causa da grande tribulação, Ele vai ressuscitar, trazer de volta os que morreram para o grande julgamento. Vai arrebatar a igreja, que a igreja vai estar com Ele para o grande julgamento. Mas os que ficaram, que não são de Cristo, que são selados pela besta, esses passarão por um juízo aqui e uma destruição nessa terra. Quanto tempo vai ser essa ira de Deus sobre o pecado e sobre o mundo que está no maligno? Quanto tempo vai acontecer? Não sei. É futuro. E se eu soubesse, eu jogava na Mega Sena porque eu teria poderes de adivinhação do futuro sobrenaturais. Mas não sei. Não consigo saber disso. A Bíblia não nos dá margem temporal para isso. Mas o fato é que algumas situações e alguns acontecimentos vão acontecer relacionados à segunda vinda de Cristo. Por isso que a Bíblia fala que o dia do Senhor, quando o dia do Senhor chegar, algo vai acontecer. E esse algo é tudo isso. Tudo isso. Grande tribulação, que é o reinado da besta, do anticristo, nós já estudamos. Aí vai perseguir aqueles que não se renderam, não se dobraram a ele, semelhante aos discípulos e apóstolos de Cristo que morreram no início da igreja. Vai haver a perseguição, Deus vai agir com a vinda de Cristo, a promessa se cumprindo, e uma sequência de fatos vão acontecer. Ressurreição dos ímpios, o julgamento, inferno, ressurreição dos amados irmãos que já morreram em Cristo, para estar na presença de Deus, o grande julgamento que vai acontecer para o novo céu, nova terra e o fogo eterno. Mas antes do julgamento final, nós teremos uma destruição, que é Deus fazendo justiça ao pecado e à maldade desse mundo. Mas Alex, Deus vai destruir esse mundo? Deus vai fazer isso? Ele não poderia restaurar apenas? Sim, Ele vai restaurar lá na frente, mas antes disso Ele vai destruir. Mas será? Bem, nós temos dois projetos miniatura que já foram feitos de acontecimentos que o próprio Jesus no Novo Testamento, o próprio Paulo e o próprio Apocalipse de João vai usar como ilustração dessa ação de destruição de Deus no mundo. Aí pergunta a escola bíblica, dê 2 exemplos de ação de Deus em miniatura de juízo sobre o mundo e o pecado. Vocês conseguem me ajudar? Eu não ouvi. Alguém consegue me ajudar? Deixa eu chegar os nomes, Noé foi um. Noé, dilúvio. Qual o segundo? Sodoma e Gomorra. Isso mesmo. Sodoma e Gomorra fala muito sobre isso. Então, Deus, Gênesis 6, vai falar assim que Deus olhou a raça humana, estava num grau de perversão em termos de imundícia, de prática de vida. O povo estava mal, os casamentos em ruínas, o pecado, adultério, fornicação, assassinato, negócios ilícitos, irmão puxando tapete de irmão, e estavam acontecendo tantas coisas, que o povo havia abandonado Deus, o povo havia colocado seu coração em outras coisas que não eram Deus, o povo não olhava mais para Deus, não pensava mais em Deus, não falava mais com Deus, e Deus, olhando para isso, disse: chegou num grau de maldade e pecado, ponto, eu vou dar um jeito nisso. Deus deu o dilúvio
e exterminou a terra. Salvou uma família. Salvou um grupo pequeno, comparado ao número de habitantes. E Deus escolheu a família de Noé, Deus tratou com a família de Noé, Deus utilizou a família de Noé para construir a questão da arca, mas anunciar o povo ao juízo, e quando chegou a hora, Deus mandou entrar, e o próprio Senhor fechou a porta e fez cair do céu. Eu até comento nos meus estudos que Deus fechou a porta da arca. Sabe por quê? Quando começou a chover, encher de água, eu fico imaginando tanta gente ali, nadando, com família, nadando, batendo na arca, na porta, dizendo: Noé, deixa eu entrar, né? Noé, abre a porta, né? Noé, deixa eu entrar. E eu acredito que Noé e a família tentou empurrar a porta, porque humano, coração, vendo pessoas, e às vezes pessoas conhecidas, morrendo, ele tentou puxar a porta, tentou empurrar a porta, tentou fazer alguma coisa, mas não consegue. Não foi ele que abriu, não foi ele que fechou, desculpa, foi Deus que fechou. Quem abre, quem fecha é Deus. E disse Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrar e sairá, né? Ele, não somos nós, não é a religião que é a porta, é Ele. E acabou o mundo, e Deus arrebatou para si uma família. E para não encerrar a história, ele colocou um arco-íris no céu, dizendo assim: o mundo não mais acabará em água. Essa é a promessa. O mundo não mais acabará em água. Quer dizer que o próximo episódio dessa história vai acontecer, que é o fim do mundo. Segunda história, né? Sodoma e Gomorra. Ló estava com a sua família, foi se aproximando e foi morar em Sodoma e Gomorra, também livro de Gênesis. E lá o mundo dessas duas cidades se tornaram duas cidades pervertidas, ruins, má influência, né? Algo terrível. Para você ter ideia, quando um anjo do Senhor apareceu lá, os homens daquela cidade correram atrás do anjo para violentá-lo. Esse é o texto. A interpretação do original é violentar sexualmente, tá? Não é só que eles corriam, eles viram alguém diferente, o anjo manifestado em homens, né? E quando eles chegaram lá, o que aconteceu? Né? Algo novo, carne nova no pedaço, vão pegar, né? E não era para surrar, no original era, queriam pegar para fazer algo na ideia da sexualidade. Tão pervertido que estava lá. E Ló, com a sua família, que servia a Deus, sobrinho de Abraão, e se entrou naquele mundo, estava achando tudo bom, tudo normal, e Deus disse para Abraão: eu vou destruir. Se tivesse 50, Senhor, poupa a cidade. Não, vai lá, conta, tem 50? Não. 40, 30, 20? Não. Fogo. Choveu fogo. Só que antes de chover fogo, Deus foi lá com os dois anjos e retirou Ló e sua família. Parte dela, porque a mulher olhou para trás, não querendo sair, e virou sal. E Ló foi retirado por Deus e caiu fogo do céu. Destruiu, consumiu a cidade. A arqueologia recentemente achou, né, as suas escavações desse lugar. E uma parte desse lugar tinha ali, das escavações de várias camadas de um buracão, uma parte assim tinha uma terra mais acinzentada. E a pesquisa diz assim, de que o alto grau de calor fez com que tivesse essa alteração do solo, então datando ali o lugar geográfico, com todos os pontos, possivelmente Sodoma e Gomorra. Houve a destruição. Deus destruiu a cidade, né? E tinha ali famílias e famílias e famílias, né? Então, isso são protótipos, são miniaturas do projeto de Deus, dizendo, e chega um ponto quando a maldade, a violência é tão grande, Deus executa o seu juízo. E a expressão que o Tiago usou, né, que eu usei na semana retrasada, o Tiago usou na passada, quando a Bíblia fala aqui da cólera, da ira de Deus, né, ele usa uma expressão, o vinho da cólera. E a expressão eu achei muito interessante, ele traz um sentido para a Bíblia muito grande. Qual é a ideia? Vocês lembram qual é a ideia do vinho puro, vinho misturado com água? Vocês relembram disso? Tá? Então eu vou relembrar. O vinho puro da época dos judeus, na época de Jesus e antes dele, o vinho puro, por causa da sua conservação
de se guardar, ele era muito forte. E você não conseguiria tomar o vinho puro. Até poderia tomar, mas a acidez, o forte, ele ia causar danos. Ele não era agradável e causa dano ao estômago, por sua fermentação, por ser forte. Então, qual era a prática? Ele pegava a essência do vinho puro e tinha uma dosagem para misturar com água, e o vinho ficava aceitável, fazia bem, era gostoso para se tomar. Então, o vinho que era bebido era o vinho puro misturado com a dosagem de água, ficava aceitável. E a visão apocalíptica, ou que trata desse tipo de ilustração, ele está dizendo assim, que o vinho puro, ele é a ira de Deus. É um vinho puro que Deus, quando olha o pecado, ele se ira. E a intenção dele é pesar a sua mão sobre o pecado do pecador ao ponto de destruir. Mas Deus mistura a sua ira com água, a graça. Então, ao mesmo tempo que Deus olha para você e para mim, e tem uma ira por causa de quem nós somos, o que nós fazemos, de ao ponto de destruir, por causa da graça em Cristo Jesus, Ele nos aceita. Nós tornamos aceitáveis perante Deus por causa da água, que é a graça da ação de Cristo. Mas no fim do mundo, o termo que nós usamos no capítulo 14, 15, é que Deus vai oferecer a esse mundo a taça, cólera, o vinho puro da sua ira, sem graça e sem a graça. Isso é destruição. Se Deus não usar a sua misericórdia, a sua graça sobre nossas vidas, nós somos consumidos e destruídos. Nós já estudamos sobre isso. Então, tudo isso para falar que nós chegamos aonde? Então, daquele maior, que é todo esse magno, nós entramos nesse período da destruição final da terra, que está entre a segunda vinda de Cristo ao julgamento final. Então, a segunda vinda de Cristo ao julgamento final, o que nós estamos estudando é esse recorte histórico chamado destruição final da terra. Então, nós temos aqui os 7 cálices da ira de Deus caindo sobre a terra. Toda ela. Por que toda ela? Deus disse a Adão: maldita é a terra por sua causa. E Paulo aos Romanos diz assim, que essa natureza geme, sofre, aguarda ansiosamente para o juízo final, que é a sua destruição e depois a sua restauração. Ela sofre por causa do pecado e vai receber a ira de Deus. Então, aqui está acontecendo o quê? O que vai acontecer? Nós temos primeiro lá 7 selos. Lembram? 7 selos anunciam ao mundo que Jesus virá e que o mundo vai acabar. Mas nos 7 selos, nos 6 primeiros selos, existe a oportunidade das pessoas se arrependerem. É o tempo de hoje, não é o futuro. O 7º selo, ele vai mostrar outros acontecimentos. 7 trombetas. As 6 primeiras ainda anunciam o tempo passado e que vivemos hoje. Ou seja, vai ficar feia a coisa. Frase teológica: o bicho vai pegar. Então dá tempo, se arrependam. Se arrependam. Mas a sétima trombeta, ela vai anunciar as 7 taças. Então, 6 selos. 6 anunciam, cuidado. O 7º mostra novos acontecimentos, que são as trombetas. 6 trombetas anunciam, cuidado. A 7ª anuncia novos eventos, ampliando a sua intensidade no fim, dizendo, cuidado, na 7ª não tem mais jeito, é destruição. Aí agora vem na 7ª trombeta as 7 taças. E as 7 taças, ele vai dizer, não tem mais água, não tem mais graça. O tempo passou. Agora é destruição. Entendem a sequência disso? Antes ele anuncia 7. 6 se arrependam. 1 o bicho vai pegar. Depois ele volta. 7. 6 é dizendo, se arrependam. No 7º,
o bicho vai pegar e vai acrescentar na sua narrativa algo que vai piorando. Depois no final ele diz: chegou o novo 7. Não dá tempo de se arrepender. O tempo passou. Agora é só o vinho, sem graça, com a ira, dizendo: é o fim do mundo. E no capítulo 16, ele vai descrever, ainda não na sua totalidade, porque não encerrou os ciclos da mesma contada história, mas ele vai mostrar o quê? Uma gravidade de acontecimentos. Então, o que nós vimos no capítulo 15, que é o estudo com o Tiago, nós vimos assim, que quando Jesus voltar, né, o texto do 15 ele não fala ali da ressurreição, ele vai falar especificamente da igreja e do arrebatamento, e no capítulo 15 ele começa dizendo, no verso 1, verso 2 e verso 3, que João viu um mar de vidro e fogo, né? E esse mar de vidro estava cantando o cântico do Cordeiro e o canto de Moisés, né? Estavam lá com a harpa louvando ao Senhor, cantando junto com Cristo. E o mar de vidro, o mar, a gente sabe, Apocalipse, que é uma multidão de povos, né? E o mar de vidro ali tem a calmaria, a pureza, a santidade. Aqui se refere àqueles 144 mil que são selados pelo Espírito Santo, que são o número marcado de todos aqueles que creram em Jesus, na promessa do Messias, do Velho Testamento, e aqueles que creem em Jesus, de Jesus até agora. Então, os 144 mil, que são esses que estavam em pé no mar de vidro, estavam louvando ao Senhor, cantando ao Senhor o hino do Cordeiro e de Moisés. A libertação por meio de Moisés e a libertação final por meio do Cordeiro. A igreja foi arrebatada. A igreja estava com o Senhor. A igreja não está mais aqui. A igreja foi. Certo? Então, o que ele está anunciando é que no 16, as 7 taças vai aplicar nesse mundo, mas aonde está a igreja? Com o Senhor. Ele faz essa separação. Que depois da grande tribulação, antes do juízo final, a igreja foi levada com o Senhor. A igreja está no Santo do Santo, no trono de Deus. Aonde é isso? Não sei. Eu sei que é algum lugar. Não sei. Por que eu não sei? Porque muitos livros no passado falavam que o céu é lá em cima e que o inferno é embaixo. E alguém teve uma revelação do inferno. Eu quero que Deus dê revelação do céu, do inferno não quero, né? Mas alguém teve a revelação do inferno, e a revelação foi que Deus mandou ele pegar um copo, colocar no chão e ouvir os gemidos das pessoas queimando lá na placa de magma que tem no centro da terra, porque o fogo é no centro da terra, né? Eu fico pensando, as pessoas não creem na simplicidade da Bíblia, mas inventam teorias cada vez mais loucas, né? De repente está certo, é lá, e eu estou errado, de achar que não é, não sei o lugar. Mas a Bíblia fala que existe esse lugar, que os santos, que as pessoas em Cristo, hoje já moram lá, e um dia eu e você vamos morar, quando a morte nos chamar, ou se Cristo voltar, nos encontraremos com Ele, né, para cantar. E a esperança é de que lá eu vou cantar muito bem, porque aqui eu ainda não consegui fazer isso, né? Então a Bíblia fala assim, que no céu teria um novo corpo, eu vou cantar muito bem, eu fico faceiro com isso, magrão, cabeludo, bonito e cantor, modelo e cantor, eu fico muito feliz, só Deus para me fazer algo desse tipo, né, Marquinhos? Desse tipo, né? Tirando as brincadeiras, não é só essa questão, a questão é de que lá é tudo novo, lá é perfeito, lá é maravilhoso. E a igreja foi, tá? Isso o capítulo 15 começa a falar, que a igreja foi com o Senhor Jesus. Então, bem grande, você não ter dúvida, né? A igreja já foi arrebatada. Você está lá, tá? Você já está lá pela fé, né? E você vai estar lá quando chegar a sua hora. A igreja já foi arrebatada. Então, eu quero dizer assim, de que as 7 taças que nós nem temos ainda, vai acontecer quando? Quando a igreja foi arrebatada. Ok?
Bem, o cálice da ira de Deus, o vinho puro ser derramado. Essa foto é a ideia de que, o mundo vai ser consumido pelo fogo, pelo juízo de Deus. Calma, você não estará lá. Essa é a mensagem de Apocalipse. O mundo vai ser destruído pela ira de Deus. Calma, você não vai estar lá. Eu espero que não. Ainda tem que você visualizar isso, que eu espero que você não esteja lá. Tá? Se você tem dúvida, procura alguém dessa igreja para falar com você sobre isso, sobre Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador. Ok? Bem, coloquei aqui a foto, para dizer assim que quando Deus derramar sua ira, as 7 taças, nós vamos estar vivendo aquele momento do anticristo, Satanás e as bestas. Então a destruição é para quem? A igreja subiu, aquele governo satânico e os seus seguidores. Ok? Então nós temos lá, quando será derramado? No futuro. Em cima de quem? Do dragão, o anticristo, da besta do mar, da besta da terra, e os que foram selados lá com ele, 666, Eu prometo que eu vou fazer piada do corintiano aqui, tá? Mas é todos aqueles que foram adorar, buscar, a Deus. Aqui tem lá o cara pregando a multidão e contemplando aquela beleza. Eu disse que eu não ia fazer piada do corintiano, não vou fazer. Tá bom. Não aguentei. Porque os corintianos é difícil de dar. É difícil. Só Deus na casa. Mas vamos lá. Então vai cair em cima de quem? Desse grupo. Dessas pessoas. A igreja não vai estar mais lá. Então surge as 7 taças do Apocalipse. Juízo sobre o trono e sobre esse mundo. Agora, depois de tudo isso, quase acabando de tudo, nós vamos ler aqui Apocalipse 16. Abra lá e vamos fazer a leitura. Ouvi, vindo do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça do mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és e que eras santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhe tens dado a beber. São dignos isso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigiram aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia
do Deus Todo-Poderoso. Eis que veio como veio o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se seja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em hebraico que se chama Armagedon. O sétimo selo, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar um cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, como pedras que pesavam cerca de 1 talento, 35 quilos no mínimo. E por causa do flagelo da chuva de pedras, o homem blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Tá bom até aqui essa narrativa poética, tão bonita, da destruição do mundo. 7 acontecimentos, ou 7 momentos de acontecimento da destruição. São 7. Por causa de estar separado em 7 temáticas, ou 7 taças, nos vem aí algumas preocupações. Primeiro, em quanto tempo vai acontecer isso? Então, se você for olhar por tempos, cada taça levou um tempo, parece que serão 7 tempos longos, Então vai acontecer primeiro doenças, a primeira, aí vai estar sofrendo um bom tantos anos, depois vem a segunda, tantos anos, parece que a destruição ela é progressiva e em grandes passos. Mas grande parte dos teólogos entende sim de que ele não está falando de séculos, décadas. É quase que comitante, simultaneamente. As coisas vão acontecer. Os anjos estão numa sequência rápida de acontecimentos. Porque o texto vai dizer assim: quando ele ainda nem se recuperou das úlceras, veio a terceira. Então a segunda está acontecendo. Então, da vinda de Cristo, a destruição final, quanto tempo a terra vai ficar passando por essas taças, nós não sabemos. Nós não sabemos se será um dia, o juízo, 1 hora, 100 anos. Nós não sabemos quanto tempo vai se dar nesses acontecimentos. Mas sim de que algo cinematográfico vai acontecer. Algo cinematográfico vai acontecer. Antes de falar de cada uma delas, vamos tentar imaginar a cena. O mundo estava normal. Surgiu alguém do governo que ia governar o mundo. Surgiu do lado esquerdo alguém que iria fazer um falso ensino, se passando por Cristo, um falso Cristo, e ele vai reinar a fé dessa nação. Então o mundo vai estar se curvando perante a um governo e a um profeta que vai unificar um só governo, uma só fé, um só povo, uma só nação. É um projeto de Deus, mas que o diabo copia. E esse grupo terá um padrão de vida. E quem for submetido, selado por esse governo satânico, vai ter alguns privilégios. Mas quem é de Jesus não vai se render, não vai se dobrar. E alguns privilégios serão cortados, e as coisas começam a aumentar, a piorar. Aí vem a grande tribulação, a perseguição contra essa igreja, os irmãos começam a morrer, Deus age por causa da igreja, e Jesus volta. Jesus volta, e faz aí algo maravilhoso, todo olho verá, toda língua confessará, todo mundo vai notar, e não só aqueles que viram como Tomé, mas nós vamos olhar para Cristo, ou quem estiver na época vai olhar para Cristo e vai dizer: ele de fato é diferente, ele é o Senhor.
mas já foi, porque a igreja já foi arrebatada. Esses que ficaram, ficaram. E agora vão ficar, se arrepender? Não, não há mais tempo de se arrepender. Eles vão tentar lutar contra esse Jesus. Esse dragão, esse rei, esse trono vai tentar unificar ainda mais esse povo para lutar contra o Senhor Jesus, que é o Gog e Magog ou o Armagedon. E nesse momento Cristo vai destruir Satanás e seu trono e julgá-lo, o mundo e julgá-lo, os ímpios que não têm Jesus e julgá-lo. Esse julgamento, essa destruição é o que nós estamos vendo. Depois ele vai lago de fogo, inferno e o céu, que é o destino final de todos esses. Esse Gog e Magog, esse Armagedon, ele é um assunto mais complexo. Porque o Armagedon, ou Meguido, ele aconteceu. Ele é um lugar. Ele está no mapa. Deixa eu voltar lá, deixa eu passar tudo isso aqui. Esse Meguido está no mapa. Você fecha os olhos, não fica olhando nos meus slides. Aqui, Armagedon. Ele existe até hoje. Ele está um lugar entre as montanhas. Ele é um lugar onde lá na região de fica Israel, naquela região onde está o povo ainda lutando. Ele existe esse lugar. O Monte Meguido, o Armagedon, ele existe geograficamente. Então, alguns acreditam de que Jesus vai aparecer lá, vai começar a cair os 7 taças lá, e a destruição vai começar por lá. E quando ele restaurar tudo, lá vai ser o céu. Isso tem levado, historicamente, muitas pessoas a irem morar nessa região, porque lá vai ser próximo de Deus. Bem, o que o texto fala de o rio Eufrates vai secar e o Armagedon vai acontecer porque as nações vão lutar contra o Senhor, ele não está falando de algo só futuro. Mas como eu citei dilúvio e Sodoma e Gomorra como modelo de destruição, temos um modelo dessa guerra que aconteceu. Juízes capítulo 4, Juízes capítulo 5, fala de uma juíza, aí as mulheres, uma juíza, Débora, que lutou e libertou o povo de Israel. O povo de Israel estava um povo pequeno na época, um povo fraco, não tão militar, e um grande exército, com cavalos e carruagens de guerra, sitiou e armou guerra contra Israel, escravizou Israel. E o povo estava desfalecendo, o povo estava sem esperança, o povo estava morrendo, o povo estava enfraquecido, iria acabar com o povo de Israel. Aí se levanta Débora, uma juíza, e Débora faz um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Ela traz a esperança ao povo sobre a ação de Deus, e mesmo sendo um povo pequenininho, o exército de Israel vai lutar, e algumas coisas sobrenaturais acontecem, igual Jericó, que os muros caem sem guerra, e Deus dá a vitória para Débora, a juíza de Israel, e o povo de Israel. Um pequenininho, a minoria, por causa da mão do Senhor, venceu a maioria. E aonde era esse lugar? Meguido, Armagedon. Então, quando ele fala aqui que vai acontecer, lembrando aos judeus que recebem essa carta, quando ele fala que o Armagedon vai acontecer, automaticamente o povo recorta a sua memória para Débora e no livro de Juízes e diz assim: que legal, um povinho menor, mais fraco aparentemente, por causa de Deus tem a vitória final e o inimigo é destruído. É esse recorte histórico que ele está falando. Então vai acontecer lá? Pode ser, pode não ser, porque eu acredito que a ação das cóleras
vai ser global. Ela não vai começar aqui e aumentando, vai ser global. A ação da ira de Deus cai sobre o mundo. Até a coroa de vida vai ser alcançada por isso, né? É global. Essa destruição final não vai acontecer. O povo menor está com Deus, e pela ação de Deus o maior. Então essa guerra que a mídia, a televisão passa como uma guerra final contra os tanques, aviões, contra o povo de Deus, se é Israel, a igreja, isso não é uma guerra literal que vai acontecer com tanques e armas. Nós estamos falando desses cálices que vão cair e destruir esse grande exército, esse grande reino. Voltamos para os nossos slides. Primeira taça. Primeira taça, o que nós vemos lá? Nós vemos que a primeira taça a ser derramada, ele vai trazer doenças. Doenças ao mundo. Isso já vem acontecendo há muito tempo, em termos de doenças. Coronavírus, talvez o grande susto, tirando a peste negra na Idade Média, talvez o grande susto que nós temos hoje em termos de saúde, ou pelo menos a minha geração, até onde eu conheço, das formas mais próximas, de 200 anos, nós não temos um susto tão grande em nível mundial como o coronavírus. Bem, não chega nem perto dessa taça a ser derramada de doenças da ira de Deus. Se você pegar as 7 taças, você vai ter um outro modelo de destruição. As 10 pragas do Egito. Muito semelhante ao que lá, só com um grau de intensidade mundial e maior. Então diz que haverá como julgamento desse mundo. Graças a Deus eu não vou estar lá nem você. Vai haver doenças exterminadoras. E num dos selos fala assim de que um dos selos que o gafanhoto em forma de escorpião ele veio, que é aí, ele vai picar e trazer muita dor. E as pessoas vão querer morrer, não vão conseguir. Tem que passar por essa dor. É a ira, é a disciplina de Deus sobre isso. É a terrível, algo desumano até, vamos dizer assim. Aí eu confesso que, se você começar a pensar muito nisso, dá umas crises. Porque nós estamos falando de mundo, gente. Mulheres, crianças, adultos, pessoas de todas as cores, todos os tamanhos, todas as classes sociais, todas as idades, como foi no Noé, crianças morreram afogadas. A gente não pensa nisso, a gente pensa que morreram todos aqueles homens barbudos lá tal, né? Não, gente, eram famílias. Se eu pegar aqui por famílias, eu vou dar o gancho aqui, pastoral do dia. Gente, é por isso que a Bíblia ensina tanto. Olha que bonita criancinha. Que a Bíblia ensina tanto a nossa responsabilidade como pai, como mãe, em ensinar os nossos filhos a andar, não só no caminho, mas ensinar ele junto com ele, andando no caminho. É nesse sentido que a Bíblia fala tanto para vocês pais, principalmente o homem, da responsabilidade que nós temos de sentar com as nossas esposas e nossos filhos e ministrar ao coração dele para tirar do inferno, tirar desse período. Mães, ter sabedoria, ser auxiliadora para conduzir junto com o marido essa esperança, esse ensino, família na presença do Senhor. A Bíblia chama tanta atenção, cuidado com o laço do passarinheiro, por questão do casamento, das relações sexuais, do dinheiro. A Bíblia fala tanto ao nosso coração, nos dá tanta advertência sobre ensine Jesus, fale de Jesus, inculca na cabeça das crianças Jesus, abra se precisarem a palavra e coloque Jesus para que ele saia do inferno, saia das trevas, e se fosse hoje a vida de Jesus, não passasse por isso. Eu estou falando da primeira palestra. A Bíblia nos exorta tanto isso,
E parece que nós, cristãos, né, levamos isso na brincadeira. Porque daí quando a gente pensa que ali criancinhas estão morrendo, a gente culpa, Deus é injusto. Não, amados, Deus nos dá todas as oportunidades para nós ministrarmos as nossas famílias, para que as criancinhas não sejam destruídas. E aí temos a missão como igreja, é de falar com as pessoas que ainda não conhecem Jesus, sobre quem é Jesus, para que essa ira não caia sobre o nosso vizinho, nosso amigo do futebol, nosso amigo de escola, nosso amigo da faculdade, nosso amigo do trabalho, nosso pai, nossa mãe, nosso avô. É a missão da igreja: ensine, evangelize, leve o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Cristo Jesus, o Senhor. Por isso que é urgente o nosso papel de missão evangelizadora. Começa em casa, vai com os vizinhos, quem sabe toda a cidade, porque isso vai acontecer. Mas o que às vezes a gente pensa? Tem criancinhas morrendo. Ai Deus, por que você não salva as criancinhas? O Senhor é injusto. Não, Ele nos dá a oportunidade. Deus é um Deus que se relaciona com as crianças. Deus é um Deus que se relaciona com as pessoas. Deus é um Deus que se relaciona na história. A história rejeita a Deus. E quando vem a ira de Deus, o que acontece? Deus é mau. Nós somos inocentes. Não. A história é o contrário. Tirando o sermão aqui, voltamos para aqui. Primeira taça. Segunda taça, agora ficou mais fácil, a primeira, as úlceras, então você já viu que vai aumentar isso. Segunda taça, o que acontece lá? O mar vira sangue. Acaba com todo o possível e tipo de vida do mar. A vida marinha acaba. Aí, se nós pegarmos o professor de biologia lá, que tem aqui, que é sábio, e outros professores, que falaram da importância da lua, do mar, das ondas, das marés, tudo isso tem a ver com o sustento global e tal. Nós daremos uma aula aqui, sobre cada importância nesse relógio super organizado que chama-se mundo, cada papel importante de ação e reação com o restante do sistema. Nós daremos uma aula só sobre isso. Mas o mar vira sangue. Doenças. O mar vira sangue. Terceiro, as águas, os rios, as fontes, o olho de água, água potável, vira sangue. Aí ele vai dizer por que vira sangue. É uma lembrança àqueles que estão sendo flagelados. Como vocês mataram Jesus, mataram Pedro, Paulo, e vocês derramaram o sangue dos santos em toda a história, na grande tribulação. Quantos morreram, com o sangue derramado, o sangue da água, vocês vão beber. O sangue do mar representa a lembrança da ira de Deus por causa da justiça de todos aqueles que vocês mataram. Em toda a história, os mártires que morreram. Nós estamos estudando aqui no IPEM, até a tarefa de aula do IPEM, nosso Instituto Bíblico. Nós estamos estudando a história da igreja, a pré-reforma protestante, até chegar a Martinho Lutero, que foi o boom da reforma protestante em 1517. Mas para a gente levar Lutero ao ponto de herói da reforma, nós estamos estudando aqui os pré-reformadores, Johannes, Zwinglio, Savonarola e outros homens que vieram antes e junto com Lutero e que morreram, foram queimados, estavam estacas, foram cortados a cabeça porque defenderam o Evangelho. Eu estou falando isso do ano de 1400 a 1550. Não é tão longe. Homens que morreram defendendo a sua fé. Homens que morreram defendendo Cristo como suficiência para a salvação. Homens que defenderam as Escrituras como palavra de Deus. E o mundo ceifou esses homens. Sangue derramado. Não só dos apóstolos. Todos aqueles que passaram, sofreram e morreram por causa disso. Este texto vai dar essa lembrança que nós lemos. Terceira taça. O sol quente, o sol vai queimar.
A Bíblia diz assim que essa taça deu autoridade ao sol para queimar os homens. Olha que terrível. Então aquela camada de proteção, né, que faz a proteção contra os raios solares, ou aquelas tempestades solares que acontecem, né, será retirada. Simples assim. Deus não precisa nem usar varinha, ele só tirou a mão que protege. E vem a dor, o sofrimento, o queimar, o destruir da raça humana. Quinta taça, o branco ficou estranho ali, né? Veio o juízo sobre quem? Antes estava sobre a natureza que alcançava as pessoas. Agora é específico sobre aquele trono da besta, segunda besta, o dragão. Esse povo começa a ser agora julgado. E o texto vai dizer assim, que foi julgado. E esse reino que tinha o poder e glória, a supremacia, que mandava no mundo, que brilhava do anticristo, perdeu o seu brilho. Caiu no descrédito. Perdeu sua força. Ou seja, o povo que confiava numa falsa fé, uma falsa expectativa de que aquele profeta, a besta, era o Senhor, viu a derrota, viu tudo isso e caiu por terra, perdeu seu brilho, igual o faraó. Quando os seus magos não conseguiram vencer os sinais de Deus por meio de Moisés, cai o semblante, derrota e destruição. Outro tipo, outra maquete do fim. Esse trono perde seu brilho, perde sua credibilidade e vira um caos. Aí vai dizer que ele vai da boca da besta, primeira e segunda, sair em formas de rãs, espíritos imundos que vai seduzir. Eu vou tentar fazer novos sinais e maravilhas para tentar reorganizar isso. E pode até acontecer, mas aí o decreto de destruição sobre eles já está realizado. Sexta taça, o rio Eufrates, como eu falei, secou, né? E aí vem a ideia do Armagedon, que eu já comentei com vocês antes, que não é um lugar específico, apesar de existir no mapa, apesar de ter uma história, né, de Débora que lutou lá. Ele vai citar o Armagedon para trazer à memória aquilo que Deus já fez, como um modelo pedagógico do que ele vai fazer. A Bíblia é muito clara nisso. Ele traz ao passado como modelo pedagógico e vai mostrar, e vai acontecer de novo, mas num grau de intensidade, de magnitude muito maior, porque é o fim. Armagedon, nós já vimos essa imagem, ele existe, né? Está lá em Juízes 4 e 5, quem quiser, esse lugar aqui agora que é utilizado. A sétima taça é a conclusão do fim. A gente para por aí. O que é a conclusão do fim? Deus disse na sétima taça: olha, está acabado. Caiu a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Tudo que existe ficou o quê? Destruído. Agora Deus diz assim: está acabado. Agora eu vou executar o fim. E é o juízo final de todas as coisas. Novo céu, nova terra. Depois disso. 7 taças, chagas, mar de sangue, fontes em sangue, né, o sol queimando, besta julgada, né, Eufrates secou, chamado Armagedon, destruição do mundo. Está consumado. O segundo, como existe, já não existirá mais. Mas lembrando, aonde você estava? Aonde você está? Onde você estava? Onde a igreja vai estar? Onde você estava? No céu. Se fosse hoje, aonde você estará? No mar de vidro, na presença de Deus. Então, todo o capítulo 16, meu irmão, minha irmã, e você de casa, não é para você. Então, calma, não se assuste. Não é para você. Eu vou repetir a frase final. Eu espero que não. A diferença entre não é para você e espero que não, né, pastor?
é a sua vida e a sua decisão para com o Senhor Jesus. Ele é o fator, Ele é a base, Ele é a essência, Ele é tudo que vai fazer. Tem um desenho do tempo, estava em 97, comecei a fazer Instituto Bíblico. Tinha um desenho que mostrava assim a Terra, o planeta Terra, o globo, algumas pessoas em cima, aí o céu e um trono. E tinha tipo como se fossem cordinhas amarradas, uma cordinha só que distribuía várias cordinhas. E aí dizia assim, quando Jesus tocar a trombeta final, ele vai puxar a cordinha. E tudo que tiver amarrado nele vai subir com uma grande rede. Eu achei fantástico para ela, porque eu acho fantástico até hoje. Saber assim, de que tem uma cordinha invisível chamada Espírito Santo, e que quando Deus falar, vem, eu posso até querer, não, tá bom aqui. Não tem jeito. Ele vai. Você vai. Porque é Ele que chama. E é Ele que leva. Quem não tem a cordinha, ficou. Pode pular. Uma vez aqui, um irmão de uma outra denominação disse assim, vocês presbiterianos acreditam tanto que vão para o céu, que eu vou também. Nem se for agarrado no presbiteriano. Porque se puxar a cordinha, eu vou junto. Brincando sobre uma disputa de arminianos e calvinistas. Mas eles também creem que somente Jesus nos leva ao céu. Somente Cristo nos leva ao céu. Então, João fala toda essa destruição, daquele recorte período entre a segunda vinda e o juízo final, dizendo para a igreja assim, não se preocupe. Fiquem alegres. Não é para você. Porque você tem a graça. E não o vinho puro da ira de Deus. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer? O pastor chegou, daí ele já responde para vocês essa pergunta que ele tem. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Que bom. Vamos orar? Vamos ficar em pé, mas vamos encerrar. O pastor quer falar alguma coisa também? Não? Pai querido, nós agradecemos o Senhor por esse dia, o dia do Senhor, que é o domingo, onde na sua presença. E esse termo, Pai, dia do Senhor, nos faz sempre, nos deve fazer sempre lembrar do grande dia do Senhor, que é o que a Bíblia fala, que é a destruição desse mundo. E obrigado, Pai, porque João aqui nos traz como igreja a revelação do Senhor, falando sobre algo terrível de se imaginar. Que vai acontecer quando? Não sabemos. Mas que nós não estaremos lá. Obrigado, Senhor, por nos escolher. Obrigado, Senhor, por fazer com que Cristo se comunicasse ao nosso coração por meio do Espírito. Obrigado, Senhor, por nos convencer, nos converter a ter uma vida com o Senhor e nos garantir o céu. Obrigado, Senhor, por nesse mundo o Senhor falar conosco e cuidar da sua igreja, apesar de vivermos no meio de tantas guerras. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra garante que nós vamos um dia estar com o Senhor e não vamos passar por toda essa destruição. Obrigado, Senhor, porque o céu, porque um lugar maravilhoso, eterno, santo, puro, sem dor, sem doenças, já foi preparado. E nós vamos encontrar os nossos irmãos lá um dia. Obrigado, Senhor. Mas enquanto o céu não chega, Deus, olha para cada coração, para cada vida, cada família, tanto que estão aqui na igreja como estão em casa, possam crer no Senhor, confiar e receber a graça, a misericórdia, o sustento do Senhor diariamente. Abençoa-nos, ó Pai, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom domingo. Deus abençoe, amados.